Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia! Estamos no ar com o programa Conexão. Bom dia você que está ligadinho na 107,1, a Rádio FMZ, a Rádio da Família, a Rádio de Venda Nova e das Montanhas Capixabas. Bom dia você que está em casa preparando seu almoço ou você que nos acompanha do seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Um bom dia especial também para você, ouvinte através da rádio online, pela radiofmz.com.br, nossos internautas sintonizados aqui na 107,1. Hoje no programa Conexão nós vamos conhecer a carreira no futebol do goleiro vendanovense João Vitor Bravin. Com apenas 27 anos, João Vitor já soma passagens por clubes brasileiros e atualmente joga no futebol europeu, em Portugal, no Clube Alverca. Nessa última temporada, João Vitor teve um papel fundamental no clube ao ajudá-lo a subir para a Primeira Liga do futebol português, um trabalho que rendeu premiações e reconhecimento ao jovem goleiro. Aqui no programa Conexão, ele vai nos contar como viveu essa conquista com o clube português e também como foi a sua carreira desde criança aqui em Venda Nova até chegar do outro lado do Atlântico. João Vitor, bom dia, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Désio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FMZ. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar com vocês. E a você, ouvinte, eu te convido a ficar conosco e conhecer a história desse jovem talento, filho da terra. A gente vai para um rápido intervalo e daqui um pouquinho a gente volta aqui com o programa Conexão. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje vamos falar sobre a carreira do goleiro vendanovense João Vitor Bravin. João Vitor, que está no futebol europeu, mais precisamente no Clube Alverca, lá de Portugal. Clube Alverca que acaba de subir para a Primeira Liga de Futebol daquele país. João Vitor, você que é bem jovem ainda, eu gostaria que você se apresentasse. Se porventura alguém não te conhece, passa a conhecer a partir de agora. Cara, meu nome é João Vitor Bravin, eu tenho 27 anos hoje. Jovem assim, né? já estou mais perto dos 30 do que dos 20. Mas eu nasci e cresci aqui em Venda Nova. Eu saí daqui da cidade com 13 anos, mas sempre tive raízes aqui. Sempre que eu tenho oportunidade de voltar para cá, é onde meus pais moram, onde minha família mora, e eu me sinto muito bem estando aqui em casa. Muito bom. E esse é o momento que você está de férias do esporte lá na Europa? Sim, nós terminamos agora as nossas competições, a nossa época competitiva, que lá na Europa é diferente daqui do Brasil. Lá foi de meados de 2024 até agora o meio de 2025. Então a gente está de férias depois de conseguir um acesso para a Primeira Liga. Então foi uma temporada bacana pra gente. Muito bem. Então hoje atualmente você é jogador do Alverca de Portugal e esse clube que acaba de subir para a Primeira Liga, né? O que essa conquista, João Vitor, representou assim para o clube e para vocês jogadores e para a torcida lá em Portugal? Cara, o Alverca é um clube histórico que há muito tempo não conseguia estar no principal escalão do futebol português. Ficou adormecido por muito tempo e eu voltei para o Alverca na temporada passada, quando ainda estava na Liga 3, e eu voltei no meio da temporada para ajudar o clube a subir para a segunda Liga. E nós conseguimos subir, fomos campeões inclusive da Liga 3, e na temporada passada, na segunda Liga, a gente estava ambicionando a manutenção, mas as coisas começaram a dar certo para nós e a gente conseguiu esse acesso em um ano. Então foi uma coisa muito importante para nós jogadores, mas também para o clube, para a cidade, porque todo mundo olha, né? Todo mundo vê que tem um clube na cidade, na primeira divisão. Aquilo traz muita mídia, traz coisas boas, né? Então foi uma sequência de alguns anos de sucesso, né? Da terceira liga para a segunda e agora da segunda para a primeira, né? Sim. Vamos dizer que o projeto do Alverca, quando saí aqui do Brasil
e fui para Portugal, eu fui para o Alverca, isso há 6 anos atrás. Então, desde lá, o projeto do Alverca era chegar na Primeira Liga. Só que passou tempos, as coisas não davam certo. Eu, inclusive, saí do clube, fui para outros lugares, fiz um outro percurso antes de voltar. Então, assim, cara, quando a gente volta, a gente pega um projeto que a gente estava antes e consegue, no meu caso, foi 1 ano e meio, que eu joguei a metade da temporada 23-24 e joguei a temporada 24-25. Consegui em 1 temporada e meia ajudar o clube a chegar na primeira divisão. Particularmente para mim foi muito bom, foi uma coisa que me deixa muito feliz e orgulhoso. Muito bom. Então, João Vitor, você teve 2 momentos no Alverca, né? Esteve presente ali no clube. Eu gostaria que você então falasse como que foi cada um desses momentos que você participou. Eu em 2000 olha, eu não vou lembrar a data exata, 2018, eu termino meu contrato com o Santos, que é um dos clubes aqui no Brasil onde eu fiz a minha categoria de base, e eu tenho uma proposta para ir pro Alverca. O dono do clube, o Dr. Ricardo, juntamente com seu filho Bruno, me ligaram na época, me convidando para me apresentar um projeto e tal. Eu ainda era novo, ia ser a primeira vez que eu ia sair de Portugal. Eles falaram que tinham acabado de comprar um clube em Portugal e que se eu estava disposto a ir, eu falei que sim, com certeza. E foi quando a gente chegou, tipo assim, as coisas não eram nada igual é hoje, o clube teve uma melhora exponencial. Foi logo no início quando eu fui, eu tive lá por meio ano, 1 ano máximo. E nesse meio ano as coisas correram bem para mim, fiz alguns bons jogos a níveis nacionais, que a gente chegou nos oitavos ou meia... eu não lembro qual a fase foi, da Taça de Portugal, que é equivalente à Copa do Brasil, no qual nós eliminamos o Sporting. Nós ganhamos o jogo 2-0 e aquele jogo trouxe muita visibilidade. Depois eu tive a oportunidade de ir para um clube da 2ª divisão também de Portugal, que era o Casa Pia. Foi um clube também que eu tive 2 anos e meio. Inclusive lá eu também consegui um acesso para a primeira divisão, para a primeira liga. Nós subimos na época 21-22. Então foi meu primeiro acesso para a primeira divisão, para o principal escalão do futebol português. E depois eu ainda tive mais 1 ano jogando a primeira liga em Portugal. Antes de ter essa volta para o Alverca. Então foi muito por aí. Muito bem. E durante esse campeonato, né, 24-25, você teve algumas premiações durante o campeonato, né? Fala um pouquinho dessas premiações que você ganhou. Cara, é uma coisa que a gente até fica orgulhoso. Eu fui, se eu não me engano, 3 vezes guarda-redes do mês, que é um prêmio elegível de todos os treinadores pelos destaques do mês, né? Cada posição tem as suas eleições, e por 3 vezes eu fui guarda-redes do mês. Sem contar também alguns prêmios individuais de jogo, né? Que a gente fala homem do jogo. Também tive uns 4, acho que se não me engano foram 4 também homens do jogo. São, tipo assim, prêmios individuais que eu sei que me ajudam profissionalmente e particularmente, mas eu sei que também ajudaram bastante a equipe. Muito bem. E, João, como que foi assim ir para a Europa, né? Você sonhava com isso quando você começou? Como é que foi esse início lá? Você teve dificuldades ou não? Como é que foi essa mudança de continente? Assim, eu sempre fui muito acostumado com mudanças, né? Eu saí daqui de casa cedo, com 13 anos, fui morar em Belo Horizonte, depois eu morei lá durante 5 anos, depois eu morei mais 3 anos em Santos. Então, assim, lógico que a mudança assusta um pouco, né, sempre. Mas quando a gente já tá um bocado calejado, a gente tem mais percepção de como são as coisas. E Portugal também é um país muito fácil para se adaptar, fala a mesma língua, querendo ou não a gente consegue comer a mesma comida, não é a mesma coisa, lógico, mas a gente consegue encontrar, na época consegui encontrar restaurantes que tinha o arroz, tinha o feijão, que era uma coisa que sempre fez falta na alimentação, e todo mundo que vai para fora do Brasil fala, nossa, eu sinto tanta falta do arroz, tanta falta do feijão. E Portugal é um país que te permite ter essas coisas. E lógico que a gente vai com uma coisa ou outra tendo dificuldade e tal, mas no geral eu acho que a minha adaptação foi muito boa, e isso me ajudou muito também. Muito bom. E o começo de tudo, João Vitor? Como é que foi a sua chegada no futebol? Foi em escolinha? Foi na escola? Como que aconteceu? Cara, foi assim, eu sempre que eu me lembro, eu joguei futebol, eu jogava na escolinha do Rio Branco, foi onde eu comecei tudo, e eu sempre falo, sou muito grato às pessoas da época. Quem tomava conta da escolinha era o Márcio e o Marquinho. Então, tipo assim, eu sempre fui muito grato a eles, grato ao projeto que eles tinham na época, porque me ajudou a sair de Venda Nova. Eu ia disputar competições fora de Venda Nova, né, com o Rio Branco, e foi numa dessas competições que um olheiro do América Mineiro, na época, me viu e falou assim, olha, quero o João, e como é que pode ser? Ele quer ir, ele não quer, e fiquei naquela, até que eu aceitei e fui com 13 anos para Minas Gerais. Meu primeiro clube foi o América Mineiro, tive 2 anos e meio no América Mineiro,
até que o Cruzeiro me contratou. Quando eu fiz na minha primeiro ano de sub-17, o Cruzeiro me contratou. Então foi um salto muito grande. Eu saí do América Mineiro, na época era um clube um pouco mais humilde. Hoje a gente já sabe que o América já voltou à primeira divisão, é um clube bem estruturado, mas na época o Cruzeiro, um clube grande, que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Tive essa oportunidade de ir para o Cruzeiro, fiquei mais 2 anos e meio no Cruzeiro, até que depois surgiu a oportunidade de ir para o Santos. Isso na minha época de júnior, que foi minha época de sub-20. Então depois eu rumei para Santos, tive lá mais 3 anos. Daí que eu que eu recebi essa proposta para ir para Portugal. Então, tipo assim, eu falo graças a Deus que eu tive uma formação muito boa aqui no Brasil. Sempre tive em clubes grandes que me deram uma formação muito boa e que me ajudaram muito agora como profissional. Muito bom. Nós estamos então aqui com o João Vitor Bravin, que está contando para nós um pouco da sua carreira no futebol europeu, mais precisamente no Clube Alverca de Portugal. Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, João Vitor, nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão, aqui na Rádio FMZ. Conexão. A apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje a nossa conversa é para conhecer um pouco mais da carreira do goleiro vendanovense João Vitor Bravin, que atualmente está no futebol europeu, lá no Clube Alverca de Portugal. João Vitor, você teve toda uma trajetória aqui no Brasil antes de ir para a Europa, né? E como que o futebol europeu achou você aqui? O Dr. Ricardo, que na época era dono do Alverca, ele é brasileiro, e o filho dele, o Bruno Vicentim, que na época ele tinha sido meu diretor de base no Cruzeiro, ele ficou sabendo que eu estava saindo do Santos, e quando ele ficou sabendo, ele falou com o pai, falou com a diretoria do Alverca, e foi aí que eles me mandaram uma proposta, me perguntaram se eu queria ir, e foi daí, o clube o dono era brasileiro, e foi daí que eu fui para lá. Muito bem. E como que é a sua rotina assim, de um jogador profissional? Você treina o dia todo? É dividir essa questão física? Cara, eu falo que em Portugal a gente treina muito mais durante a semana, mas menos durante o dia. Porque lá, geralmente, os jogos é uma vez por semana, não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil você é acostumado a jogar de quarta e domingo. Lá em Portugal não, é um jogo por semana. Então nós treinamos todos os dias da semana, geralmente concentrado na parte da manhã, né? Então ali eu chego no clube por volta das 8 da manhã, tenho meus trabalhos, as minhas coisas, e por volta de 1h30 da tarde eu já tô liberado. Aqui no Brasil costuma treinar de manhã, às vezes treinar à tarde, por ter pouco período para treinar, né? Lá em Portugal não, a gente concentra mais o treino num período do dia e depois tá livre para ter sua vida normal como qualquer pessoa. Muito bom. E para esse ano, João Vitor, você vai continuar no Alverca? Já tem talvez alguma proposta de outro clube, alguma expectativa? Como é que vai ser agora nessa nova temporada? Cara, é assim, eu ainda tenho mais um tempo de contrato com o Alverca. Eu agora de férias, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia estar pensando muito nisso. Tenho empresários que são competentes, eu tenho certeza que eles vão ver o que vai ser melhor pra mim, melhor pro meu futuro, melhor pros clubes também. João Vitor, Venda Nova, né, nós temos muitos jovens, muitas crianças que já sonham, né, em construir aí uma carreira do esporte. Nós temos a Escolinha do Rio Branco, que é onde você começou e que continua recebendo crianças, fazendo treinamentos. Venda Nova também tem outros jovens que já estão fora de Venda Nova e já treinando em clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. O que você diria para alguém que está começando agora, igual você começou lá atrás? O que você diria para um jovem, uma criança, um menino que está começando a construir esse sonho de ser jogador de futebol? Cara, é o que eu falo, até eu tenho o meu irmão também, ele sonha também em ser jogador de futebol. E é o que eu falo, não só pra ele, falo pra todos também, que se você quer uma coisa, você tem que correr atrás. Nunca vai ser fácil, mas também não é impossível. Vai ter dificuldade, vai ter momentos que você vai pensar em desistir, mas se você tem um sonho que é ser jogador de futebol, você tem que primeiro treinar bem, se alimentar bem, querer ser melhor a cada dia. E também nunca abandonar os estudos, porque eu acho que se você tem uma base intelectual,
vai te ajudar muito, muito, muito na prática esportiva, não só como atleta, mas como cidadão. Às vezes não basta você ser jogador de futebol, você tem que ser primeiro um atleta para depois ser um jogador de futebol. Então, assim, eu acho que você mesclar a vontade, o querer, o treinar, o se alimentar bem, o dormir bem e a educação, acho que esses são os pilares para um atleta chegar no mais alto nível. Interessante você falar, João, que uma coisa não elimina a outra. Então não é porque eu já objetivo ser um jogador de futebol que eu não vou dar atenção aos meus estudos, que eu não vou fazer um bom ensino médio, né? Uma coisa complementa a outra. Com certeza. Eu pronto, terminei o ensino médio. Na época, quando eu jogava no Cruzeiro, nós tínhamos uma escola lá dentro da Toca da Raposa, que era o centro de treinamento. Eu lembro até na época que eles colocaram a gente para prestar vestibular. Na época, eu acho que eu até passei no algum vestibular, não me lembro para que eu prestei o vestibular. Mas assim, eu sempre tive para mim, o mínimo que eu tinha que fazer era o ensino médio. Eu tenho amigos que já se formaram na faculdade e tal, mas com as mudanças, com as coisas, eu nunca consegui prestar um curso superior. Pode ser que mais pra frente, quando eu me aposente, pode ser uma coisa que eu venha fazer. Mas, cara, os estudos sempre me ajudaram. Como eu disse, é super importante. A gente tem o plano A, que o meu plano A era ser jogador de futebol, Sim. Mas eu sabia que se não desse certo, eu tinha ali o início do meu plano B. Então, por isso que eu sempre falo que o estudo é primordial na vida de um atleta. Muito bem. E nessa sua decisão de ser jogador de futebol, de sair de casa, como é que ficou a família lá no início, quando viram o filho começar a voar? Cara, minha mãe, eu sempre dou exemplo da minha mãe. A minha mãe sofreu bastante. Eu acho que qualquer mãe. Hoje eu sou pai e hoje eu penso se meu filho saísse de casa também com a idade que eu saí, não ia ser uma coisa legal. Mas por outro lado também eu sempre tive o apoio deles. E eu acho que se eu tô onde eu tô, deve-se muito, muito a eles, deve-se muito ao meu pai, que quando eu queria vir embora não deixava eu vir. Fez o papel de pai mais firme, minha mãe... Porque a saudade batia, né? Batia bastante. No início eu vinha a cada mês, a cada 2 meses em casa. Para uma criança de 14, 13 anos é um bocado complicado. Mas depois, é igual eu falei, com o tempo a gente vai se acostumando, com o tempo Sim. a gente vai vendo que as coisas vão dando certo, você vai tendo frustrações. Quando chega as frustrações, você sabe que a sua família está aqui para te ajudar. Então eles sempre foram, por mais que a saudade era grande, eles sempre me apoiaram. Então eu sou muito grato a eles, aproveito para agradecer, que provavelmente eles vão ouvir, meu pai, o Samuel e minha mãe, a Cimere. São pessoas que sempre me ajudaram e sempre me apoiaram. Inclusive nesse jogo, nesse último jogo aqui, eles montaram até uma torcida organizada, né? Pra acompanhar o Alverca jogar, né? Eles são os fãs número 1 e eu fico muito feliz por isso e fico ainda mais feliz de conseguir trazer alegria com conquistas, né? Às vezes a gente traz alegrias de alguns modos, a gente fala assim, que mesmo perdendo eles torcem, mas trazer alegria com conquistas é muito mais prazeroso. Então eu fico feliz por isso, fico muito feliz. João Vitor, você que já jogou em clubes brasileiros, agora está com essa experiência em Portugal, é possível fazer um paralelo, traçar alguma comparação? Há alguma diferença entre o futebol que é praticado aqui no Brasil, do futebol que é praticado na Europa? É possível perceber alguma diferença ou não? Cada um tem o seu estilo. Como que você vê essas particularidades dos dois países no futebol? Cara, eu sempre falo que é muito difícil ter uma comparação porque são 2 tipos de futebol totalmente diferentes. Enquanto no Brasil a gente tem muitos jogadores talentosos, em Portugal o futebol é muito mais tático, o futebol é muito mais jogado que aqui no Brasil. Então às vezes eu faço a comparação que às vezes um time do Brasil não sei se seria campeão em Portugal e um time de Portugal não sei se seria campeão aqui no Brasil. Por isso é muito difícil a gente apontar qual é melhor ou qual a diferença, porque a base é distinta uma da outra, sabe? São 2 campeonatos de altíssimo nível, tanto o Brasileirão quanto a Liga Portugal. Então, assim, são onde tem jogadores de altíssimo nível. Agora no Brasil ainda mais, muitos jogadores estão vindo para cá porque o campeonato está crescendo cada vez mais. Então, assim, são 2 exemplos de bons futebols, tanto o futebol português quanto o futebol brasileiro. Muito bem. O Alverca, então, no campeonato 2025-2016 joga na Primeira Liga, né? Exatamente. E o objetivo agora é ser campeão? Não, acho que o objetivo principal agora é a manutenção, se né? manter na Primeira Liga, né? Se manter na Primeira Liga. Como eu falei, o clube ficou tem 21 anos que não jogava o principal escalão, a Primeira Liga. Então eu acho que agora tem que calçar o chinelo da humildade e falar assim, vamos nos manter, mas eu tenho certeza que
em anos o Alverca tem muito ainda a oferecer para o futebol português. Esse grupo da Primeira Liga são quantas equipes que compõem? São 18, são 18 times. É igual a Segunda Liga, são 18 equipes. Acho que, se eu não me engano, o primeiro tem apuramento direto para a Champions, o segundo vai a playoff da Champions, o terceiro e o quarto. O terceiro é direto à Europa League e o quarto, se eu não me engano, é direto para a Conference League. São as competições europeias que tem em Portugal. Conexão. E assim chegamos ao final do nosso programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco em mais um programa e, claro, agradecer ao nosso convidado. João Vitor, primeiramente eu gostaria assim, de te parabenizar, né, por toda essa trajetória bonita que você teve, né? Saído de Venda Nova, fez um bom trabalho aqui no Brasil, está na Europa, é um orgulho aí pro município, tá? Te parabenizar e te agradecer pela sua presença aqui, compartilhando a sua história conosco. Cara, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. E dizer que, como Venda Novense, também é um orgulho toda vez que eu volto aqui para essa cidade, ver tão maravilhosa que é, cada vez mais crescendo. Então Venda Nova tá no meu coração. E mais uma vez, um obrigado a todos que ouviram e a vocês aqui da Rádio FMZ. Agora você continua com a programação normal da Rádio FMZ e nós voltamos a nos encontrar no próximo final de semana. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.